chave está nas nossas mãos. A autoridade está nas nossas mãos. Deus está falando de unção, Deus está falando de autoridade, Deus está falando de coisas grandes, pessoal. Mas, obviamente, se Deus tem coisas grandes, eu sei que também eu vou ter desafios grandes. Então, se eu resisto, se eu decidir ir até o fim, se eu decidir me alinhar a Deus, eu vou viver isso. Eu vou viver essa palavra, esse cumprimento dessas promessas na minha vida. Mas a vida, a palavra de Deus, ela vai se cumprir quando eu cumpro os princípios. Não é de graça. Pessoas de alto nível espiritual, que tem uma família abençoada, que tem uma vida profissional bem-sucedida, elas não fazem o que a maioria faz. Elas não assistem o que a maioria assiste, elas não frequentam o que a maioria frequenta. Por quê? Porque ele quer um nível alto. Os resultados dela mostram o que ela quer. Qual é o passo hoje que você decide dar para viver essa grande vida? Diga comigo, por favor. A chave, a porta e a coluna. Exatamente, a chave, a porta e a coluna. Tudo isso são, você sabe, né? Tudo isso são coisas muito importantes. Uma chave é muito importante, uma porta é muito importante, uma coluna é muito importante. Então o Senhor colocou nas nossas mãos as chaves da vitória, o caminho onde nós temos que abater e entrar por aquela porta que é Jesus e sermos coluna, sermos estrutura. A palavra diz aqui em 1 Coríntios 4:20, pois o reino de Deus, vamos juntos pessoal, mais forte, pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em quê? Em poder. O Senhor nos derramou poder. O reino de Deus não é religião. A vida com Jesus não são emoções apenas, mas é poder. É nós recebermos esse poder, é nós recebermos essa graça, essa força, essa estrutura que está já aqui nas nossas mãos e dentro de nós, para que nós possamos viver essa vida poderosa. Então, não consiste em palavras, não é apenas eu ficar falando, não, é poder, é no dia a dia. Porque muitas vezes nós temos palavras, nós sabemos até ensinar pessoas, mas falta poder. A gente pode falar muito bonito de Jesus. Tudo que você começa a falar de Jesus, você vê a atmosfera sendo mudada. Você vê uma conversa, você vê um ambiente, tudo começa a ser mudado. Isso é muito bom. Essa é o poder do Senhor Jesus, que não é um nome apenas, é o nome que está acima de todos os nomes. Porém, na nossa vida, nós teremos os enfrentamentos. E aí nós não vamos vencer esses enfrentamentos com palavras, mas com poder, com atitudes no dia a dia, com uma vigilância na nossa mente, com uma postura corajosa diante dos problemas. Quando vem uma seta, como que nós respondemos a essa seta? Quando vem um problema, como nós respondemos a ele? Nós respondemos com poder? Nós recebemos com uma oração, nós recebemos com uma declaração, nós recebemos com uma postura diferente? Ou apenas palavras? Se Deus quiser vai acontecer. Se Deus quiser, tá bom. Não, é com poder, é com atitudes. Aqui em 2 Coríntios 1:20, pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Então Deus já nos declarou as promessas. Em Jesus nós temos um sim e um amém. Nós temos a concordância do próprio Jesus, o próprio Cristo está concordando conosco. Mas essa vida, essas promessas, essa autoridade,
só vai acontecer quando eu assumir. Fala, quando eu assumir. Vamos lá, pessoal, todos juntos, por favor. Quando eu assumir o controle da minha vida. E como é que eu assumo o controle da minha vida? Olhando o que a palavra está falando, trazendo para a minha vida, trazendo para a minha consciência. Ou seja, eu controlo as minhas reações, eu controlo os meus sentimentos, eu controlo as minhas palavras. Eu não simplesmente venho, assisto a um culto e até faço as minhas orações, mas quando eu coloco o pé para fora, eu faço igual todo mundo. Eu ajo igual todo mundo. Eu reclamo igual todo mundo. Eu murmuro igual todo mundo. Eu fico de cabeça baixa como todo mundo. Não. Então não tem sentido. Se o Senhor já disse o sim, porque o Senhor deu a sua promessa, e em Jesus eu tenho um amém. Ou seja, a promessa e o assim seja. Então eu tenho a promessa e eu tenho um assim seja para a minha vida. Então nós precisamos lembrar disso. O diabo tem poder? Sim ou não, pessoal? Sim, ele tem. Mas ele não tem, fala comigo, autoridade. Ele não tem autoridade, ele tem poder. A autoridade quem dá sou eu. Quando eu não estou alinhado a isso que nós estamos ouvindo, eu tenho já o sim e o amém. Eu entendo que não são palavras, mas poder. Então, quando eu me coloco como uma vítima, como um frágil, eu me coloco como, meu Deus, agora minha vida acabou. Meu Deus, eu não sei mais o que fazer. Não há o que fazer, eu estou dando autoridade para o diabo. Então, é assim que nós mostramos se a nossa vida consiste apenas em palavras ou em poder. Porque nós temos consciência do que é mais forte de verdade, porque se eu te perguntar quem é mais forte, Deus ou o diabo, todo mundo vai falar, é claro que é Deus. Exatamente. Mas por que muitas vezes no nosso dia a dia, quando nós somos atingidos, atacados por algo, muitas vezes nós colocamos que um homem é mais forte, o diabo é mais forte, a doença é mais forte, a crise é mais forte. E Deus, onde eu coloquei Deus aí? Aí eu estou vivendo só de palavras, eu não estou pegando o poder dessas palavras para mim. Então é muito importante nós trazermos a consciência, pessoal. Tudo que nós fazemos num culto é trabalhar essa consciência. Porque nós acabamos de ler, eu já tenho todas as promessas feitas por Deus, já tenho sim em Cristo e um amém declarado por nós. Então está tudo à nossa disposição. Está tudo aqui nas nossas mãos, nós precisamos só pegar essa chave, tomar posse dessa autoridade. Mas se eu não entendo, se eu não creio, eu não pratico. Se eu não entendo, como é que eu vou fazer se é algo que eu não entendo? Lembra do oficial etíope, onde o Filipe estava lá lendo a Bíblia e o Filipe foi lá e perguntou, o que você está lendo? Você está entendendo isso? Ele falou assim, como é que eu vou entender se ninguém me explicar? Então ele estava lendo, ele estava recebendo a palavra, mas ele não entendia. É aí que está. Muitos lugares, as pessoas estão nas igrejas. Eu imagino, né? É o normal de se imaginar que todo cristão tem uma Bíblia. Mas se ele não consulta essa Bíblia, se ele não busca aquilo, se ele não pede discernimento de Deus, se ele não busca uma consciência de como é a vida dele. Por isso que é importante nós fazermos o inventário do que nós pensamos. O inventário, como quando você vai numa nutricionista, ela pede para você fazer o inventário do que você come. Então, cada refeição, cada situação que você coloca na sua boca, que você bebe, você tem que anotar lá para você ter consciência. Eu não sei, eu não como nada, eu estou engordando. Então, vamos lá, vamos descobrir, né? É um problema realmente hormonal ou é realmente você que não está vendo o que você está fazendo? Tem gente, eu já vi pessoas familiares inclusive, que o prato delas nunca era grande, sempre pequenininho. Mas o que ela não percebia que ela fazia o dia inteiro? Ela beliscava.
Ela pegava uma bolachinha aqui, ela tomava um negocinho aqui, ia lá, tal, tal, tal. O dia inteiro ela estava com alguma coisinha mastigando. Então ela não percebia, porque o prato em si era tranquilo, era pouquinho. Mas é durante o dia inteiro que ela ia se sabotando. E a mesma coisa nós, pessoal. Se você vai num lugar e ele vai te dar dicas de como você organizar a sua vida, ele vai te fazer um inventário. Vamos fazer um inventário de como que é a sua rotina. Quando você acorda, a cada meia hora. Lá no Brasil a gente já fez essa atividade, esse exercício. Eu passei uma planilha de 30 em 30 minutos. E aí todo mundo colocava lá, a cada 30 minutos, o que você está fazendo? Ia botando, ia botando. Aí você vai descobrindo quais são os gargalos que você está roubando, perdendo tempo, sendo roubado no seu tempo. Então isso nós deveríamos, como um zelo para a nossa vida, depois pegar e fazer um inventário dos nossos pensamentos. E analisar, anotar, seja no bloco de notas do celular, seja numa agenda que você costuma usar. Anota. Você pensou no que hoje? Já pensou em bobagem? Pensou em briga? Criticou? Ofendeu alguém? Está chateado? Por quê? Pensou no quê? Lembrou do quê? Tudo isso vai te dando consciência. Porque às vezes, 9h30. Às vezes 9h30 já quanta coisa já não passou pela nossa cabeça. Quantos desgastes talvez nós já não tivemos. Aí você para e analisa, por que eu tive esse desgaste? Deixa eu voltar aqui, deixa eu anotar. Foi por causa de desse lenço aqui, que estava muito para fora, eu queria que ele ficasse mais para dentro. Valeu a pena então esse desgaste? Bom, deixa eu anotar aqui. Por que mais eu estou chateado? Porque eu lembrei de tal coisa que aconteceu, não sei quando. Valeu a pena? Precisou disso? Por que isso? Então, às vezes a gente está falando, renovação mental, renovação mental. Quanto que nós temos trabalhado essa renovação mental? Quanto nós declaramos todas as orações, Senhor, que eu saia daqui melhor do que quando eu entrei, e que eu termine este dia melhor do que quando eu comecei. Será? Será que são palavras ou tem vindo como um poder isso? Será que nós temos evoluído todos esses dias? Estamos aqui para finalizar os 52 dias já na terça-feira. Estamos no dia 50. O propósito praticamente já finalizou. Você vê a mesma pessoa do começo do propósito? Ou você já se vê outra pessoa? Ou pelo menos, que obviamente a gente vai evoluindo, a ideia é essa, crescendo e aprendendo e mudando até o último dia da nossa vida. Mas se eu não sou mais o mesmo, eu posso não ser outro já. Mas eu vejo evolução, eu vejo crescimento. Já não foi 100% ainda, mas uns 70% foi. Uns 70% eu já vi mudança. Mas várias coisas eu ainda não vi materializado na minha vida, mas você internamente já mudou. Porque as coisas acontecem duas vezes, uma primeiro dentro e outra fora. As coisas precisam nascer, crescer e ser verdade para mim, primeiro dentro. Eu nunca vou falar, nossa, eu quero ser o melhor profissional nessa área. Eu quero faturar tanto ali na minha empresa. Eu quero ser o melhor marido, o melhor pai que eu puder ser. Como? Eu me tornando aqui dentro primeiro. Não esperando que alguém vá mudar e me dar condições para que eu seja assim, assado, não. Acontece primeiro dentro, depois fora. Então eu decido internamente, eu tenho que dedicar tempo para tal coisa, eu tenho que organizar minha vida para tal situação, eu tenho que organizar minha semana para ajustar tal situação, para que então eu comece a viver resultados aqui fora. Porque em muitos lugares se ensina exatamente o que é contrário à palavra. Ensina que você vai vencer, ensina que tudo vai mudar, ensina que o gigante vai cair, o mar vai se abrir, só não te explica como, né?
que tem que parar de mentir, que tem que declarar a coisa certa, que tem que parar de ser uma pessoa negativa. Olha só, vamos nos próprios exemplos da palavra. Como é que o gigante caiu? Porque o gigante vai cair. Que gigante? Que gigante? O Saul ficou lá admirando Golias 40 dias. E aí, vai cair como esse gigante? Como que caiu o gigante? Davi foi lá e se colocou e foi de encontro. Você vem contra mim com o seu arsenal. Eu vou contra você no Senhor, no nome do Senhor dos Exércitos. Então, o como é assim. O como é não dar passo para trás, o como não é eu falar do tamanho do gigante, o como é eu entender, eu tenho Deus comigo, então eu vou de encontro àquele problema. Sim ou não, pessoal? O próprio mar se abrir. Porque o mar vai se abrir. O povo estava lá, com os egípcios na cola deles. E o mar na frente deles. Ou seja, estavam encurralados. Começaram a reclamar e começaram a reclamar. Aí, foi para isso que tirou. Nunca vai abrir. Imagina, o mar vai se abrir como? Reclamando? Falando de voltar, a gente devia ter ficado lá, nós vamos morrer. Não vai se abrir. O mar vai se abrir quando foi a direção que Deus falou. Moisés, por que você está clamando, Moisés? Manda o povo marchar, Moisés. Tá, Senhor. Então o mar vai se abrir como? Andando, se mexendo, agindo, fazendo algo estranho. O que era algo estranho? Senhor, eu vou entrar onde, Senhor? Eu não tenho barco, eu não tenho uma balsa aqui, Senhor. Mas eu falei, começa a molhar os pés, começa a entrar, começa a fazer, começa a agir, depende de mim. Deus vai fazer. Deus vai botar a pedrinha lá na testa do inimigo. Deus vai abrir o mar, mas eu tenho que ir para frente, eu tenho que evoluir, eu tenho que avançar. Então não vai acontecer nada, porque o reino de Deus não consiste em palavras, em meras palavras, mas em poder, que nós temos recebido o poder para agir. Então é poder, atitude. Lucas 10:19, eu dei a vocês autoridade, fala, eu tenho autoridade. Eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Fala comigo, por favor. Nada lhes fará dano. Nada lhes fará dano. O diabo sempre vai lutar contra, mas nós temos poder. Eu dei a vocês autoridade. Então eu decido entregar a minha autoridade, a minha chave, ou não. Deus nos deu poder, pessoal. Poder para romper, para viver essa grande vida. Mas Ele quer que a gente tire os olhos das situações e coloque nele. Eu lhes dei poder. Então eu vou tirar meus olhos do problema, eu vou olhar para Deus. Tem uma passagem em 1 Coríntios 16 que diz que o Senhor nos abriu uma porta grande e eficaz. Olha, aleluia, glória a Deus. Mas, como é que termina? Fala comigo, mas há muitos adversários. Bom, essa parte é a parte chata. Pois é. O Senhor abriu uma grande porta para nós. Você crê nisso? Sim ou não? Mas eu tenho que saber, eu tenho que ter ciência. Deus não me esconde nada. Mas adversários, há problemas, há lutas, mas as maiores lutas a gente fica imaginando, porque é lá fora. Não, a maior luta é minha, interna. A maior luta é o nosso desafio interno. A gente vem com um monte de coisas erradas, com orgulho. A gente vem com sentimentos, a gente vem com um monte de crenças diabólicas. A gente não sabe muitas vezes receber um carinho, a gente não sabe receber um presente, a gente não sabe receber um elogio, a gente não sabe receber algo bom. Tem muitas pessoas que carregam uma crença que ela não consegue viver bem.
Se alguma coisa começa a acontecer, se o casamento começa a fluir, ela cria um jeito para ela se sabotar e o negócio estragar de novo. Ela não sabe viver bem. Se ela começa a ganhar uma fase de que está ganhando mais dinheiro, ela consegue se sabotar e se endividar e estragar as coisas. É incrível, é um demônio, é uma crença. É uma crença. Tem gente que não consegue receber um presente, ela é estranha, ela é difícil, ela não sabe como agir. São crenças, pessoal, e a gente precisa de consciência para trabalhar isso. Às vezes não consegue receber um elogio, não consegue receber um carinho. São crenças. Às vezes foi ferido, foi machucado, foi enganado, então já fica sempre assim julgando que todo mundo vai machucar ela, todo mundo vai prejudicar ela. Então ela está sempre na defensiva, ela está sempre dando patada, está sempre sendo ignorante, porque vai que antes que alguém me machuque, eu machuco primeiro. Fica sempre na defensiva. Então a gente precisa dessa consciência no que nós pensamos. Eu creio na palavra, eu creio nessa porta grande e eficaz, ou eu só creio no poder do problema, no poder das pessoas, na incapacidade, na ofensa, no que me fizeram, no que deixaram de fazer. Então nós recebemos grandes oportunidades, mas cadê o poder? Cadê o agarrar? Cadê o agarrar? Se eu quero uma grande vida, Deus exige muito de mim. Se eu quero uma grande vida, eu tenho que me preparar para grandes desafios. Fala comigo, se eu quero uma grande vida, eu preciso me preparar para grandes desafios. Olha o que diz em Mateus 11:12. Mateus 11:12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado como, pessoal? A força, vamos juntos, e os que usam de força se apoderam dele. Então o reino de Deus não é para os fracotes. O reino de Deus é conquistado à força, não é fácil ser cristão. O Senhor falou, quem quiser me seguir é uma escolha. Pegue a sua cruz, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo diariamente, me siga. Então é negar todos os dias. Diariamente, eu não vou negar só quando o dia que eu batizei, ou quando o dia que eu vim à frente e aceitei Jesus, não. É todo dia uma batalha espiritual. Todo dia você é tentado a ter atitudes erradas, todo dia o diabo quer acabar com o seu casamento, quer destruir a sua família, quer te fazer desanimar, quer fazer você ir para o inferno. Mas antes de você ir para o inferno, ele quer que você sofra, que você tenha uma vida desgastante, uma vida triste, uma vida sem fruto nenhum, uma vida derrotada. Porque o diabo ele não quer que o negócio aconteça rápido. Ah, não, pronto, morreu. Não. Ele quer que é uma tortura lá, psicológica, todo dia um pouquinho. Então eu preciso me levantar. Olha a palavra falando, quanto poder que nós temos. E eu estou acreditando no poder do diabo, no poder dos problemas, no poder do que me aconteceu em 1982. Não, eu tenho hoje, eu tenho agora. Eu tenho uma grande vida, mas eu tenho que me preparar para os desafios. Então quem usa de força se apodera dele. Então quanto mais eu quero, mais eu vou ser exigido. Um atleta, para ele ganhar a medalha de ouro, ele não vai poder treinar 2 vezes na semana. Igual os tiozinhos lá do futebol do sábado, que é tudo barrigudinho, mas está lá no futebolzinho dele. Ele não vai ser o número 1, ele não vai fazer lá a prova e ser o número 1. Ele vai ser exigido. Ah, não, eu não quero, eu não quero ser o número 1. Eu só quero aqui cuidar da minha saúde. Ok, treina 2, 3 vezes na semana, faz sua corridinha lá de 30 minutos, tá bom. Essa é a sua exigência. Mas se aquele quer ocupar o pódio, por exemplo, ele vai ter que treinar todos os dias. Tem alguns esportes que treinam 2 vezes por dia, todos os dias, de segunda a sábado, alguns de domingo a domingo. Então são escolhas. Então nós temos que ter consciência disso, pessoal. Tem coisas na nossa vida que não nos mandam para o inferno. E
muitas vezes não são pecado também, mas os privam de viver uma grande vida. Você pode ser um crente, um cristão, que é um homem íntegro, um bom pai de família, mas que não quis ter muitas ambições. Foi mais passivo, mais acomodado. Do jeito que tá bom, tá tudo bem, tá tudo certo. É a consciência, para mim isso tá bom, tudo bem. Mas se você fala, não, Senhor, eu quero fazer diferença, eu quero deixar um legado, aí eu tenho que saber, isso vai exigir muito mais. E isso, como nós falamos, começa dentro. Então, o nosso estilo de vida, o seu estilo de vida, o meu estilo de vida, glorifica a Deus? A sua conduta glorifica a Deus? As pessoas que estão perto de você ficam mais espirituais na sua presença? As pessoas que falam com você saem melhores da sua companhia? Quem lida com você, trabalha com você, faz negócios com você, percebe a presença do Espírito Santo? Ou não? Se perguntar, sério, que ela vai na igreja? É crente? É mesmo? Puxa, novidade para mim. O que será? Então tem gente que pouco é exigido dele. Às vezes a pessoa aceita uma exigência comum na vida dela. E aí, então a vida dela vai ser comum. Mas alguém que quer mas uma pessoa que está numa altíssima posição, ela não chegou lá sendo uma pessoa comum. A gente olha para os heróis da palavra. A gente pode olhar para Abraão, por exemplo. Foi exigido muito dele, mas olha quem ele foi. A gente vê Moisés, por exemplo. Foi exigido muito dele, mas olha quem ele foi. Davi, a mesma coisa. Davi não queria uma vida comum. Davi queria mais. Mais da vida, mais de Deus. Ele queria deixar uma marca. Mas olha como ele foi exigido. Paulo fez mais da metade do Novo Testamento. Olha quanto foi exigido dele. Então nós estamos aqui, e outros também. Mas teve aqueles que não quiseram, né? Que a vida estava boa do jeito que estava tudo certo, né? Não tinha grandes ambições, que tenham sido bênção ali para a casa deles, para a família deles, mas a gente não sabe os nomes deles. São escolhas. Então, qual é o nível de vida que você quer ter? Pessoas de alto nível, pessoal, elas não entram em qualquer lugar. Pessoas de alto nível não têm certas conversas. Pessoas de alto nível que querem muito da vida não assistem certos programas, não comem certos alimentos, não têm certos hábitos, porque elas querem uma grande vida e elas sabem que para viver aquela grande vida, elas sabem o que pode entrar na vida dela e o que tem que sair da vida dela. Então ela sabe que se eu quero uma grande vida, eu não posso conversar com certas pessoas. Esse ambiente não é para mim. Se eu quero uma grande vida, se eu quero terminar os meus dias muito bem, eu não posso ter um estilo de vida desregrado, comendo o que eu quero, vivendo de qualquer maneira, todo bagunçado, todo atrapalhado. Então eu sei que se eu me envolver com tal situação, com tal ambiente, com tal tipo de pessoa, com tal tipo de pensamento, com tal tipo de negócio, eu sei que isso não vai ter bênção. Eu sei que isso vai ser um atrapalho na minha vida. E eu não quero atrapalho na minha vida. Eu sei que se eu falar com tal pessoa, eu posso ter problema no meu casamento. Eu não vou abrir essa porta. Eu sei que se eu fizer tal tipo de negócio, eu vou ter problema com a justiça, com o meu nome, com a credibilidade. Eu vou estragar com as coisas. Eu sei que tal tipo de situação vai atrapalhar a minha vida espiritual. Porque nós somos
o reflexo de influências. A nossa vida é o conjunto, é o resultado de escolhas. Então, o que eu falo hoje é resultado que eu botei para dentro durante uma vida. A credibilidade que eu tenho hoje é resultado de escolhas que eu fiz ao longo da vida. Então não adianta eu reclamar, eu não gosto que as pessoas falem assim de mim, eu não gosto que as pessoas me tratem mal, eu não gosto que as pessoas olhem para mim e digam que eu sou isso, isso e aquilo. Mas é injusto? Será que é injusto? Eu posso não gostar, posso ficar chateado. Mas é injusto? A gente já falou isso várias vezes. Quando você entra num casamento, num namoro, quando você entra numa empresa, né, quando você conhece uma pessoa, você chega como uma folha em branco. Se depois de 1 mês, 2, 3, a pessoa te acha chato, difícil, complicado, mentiroso, desorganizado, bagunçado, né, inconveniente ou disciplinado, equilibrado, abençoado, nossa, isso daí o que bota na mão flui, isso daí é ponta firme, isso daí é uma pessoa de Deus. Quem construiu isso? Não foi o outro. Não foi injusto. Eu estou construindo. Então, se alguém diz, meu amigo, você é um teste na minha vida, hein? Não é à toa. Se a pessoa fala, nossa, você é uma bênção na minha vida, também não foi à toa. Então, são, que a gente falou desde o comecinho, é um trabalhar de consciência. Um trabalhar de quem eu sou, não de quem eu acho que eu sou. Ou de quem eu digo que eu gostaria de ser. Não. O reino de Deus não são palavras, mas é poder. Então eu estou trabalhando para me tornar este que eu digo que eu quero ser. Mas apenas palavras, me respeite. Não fale assim. Espera aí. Não é assim. Vamos ver aqui um exemplo em Atos 12, 5. Pedro então ficou detido na prisão. Mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo, fala comigo, dormindo. Ele estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor. E uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse, vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo, põe a capa e siga-me. E saindo Pedro o seguiu, não sabendo que o que era real ou o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Estava lá desnorteado, né? Sonolento, um anjo sai daqui da prisão, deve ser um sonho, né? Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram, tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo deixou. Então Pedro caiu em si e disse, agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Veja. É claro que ele poderia imaginar que era uma visão. Tinha guardas e mais guardas lá. Nenhum acordou. Nenhum viu ele. Nenhum ouviu o ranger da cela, da porta de ferro. Ninguém ouviu. O porta de ferro se abrindo. Uma algema caindo das mãos. Tudo de ferro. De bronze. Provavelmente meio enferrujado. Ninguém viu ele saindo, ninguém ouviu um som do ferro, das dobradiças, ninguém. E ele estava o quê, pessoal? Fala comigo, dormindo. Imagina só, amanhã você vai ser decapitado. Como é que você vai ficar? Como é que você ficaria? Injustamente.
Amanhã você, ao nascer do dia, 7 da manhã, você já vai ser julgado e decapitado. Será que você ia dormir numa boa, tranquilo? Veja aqui o que é confiança. Pedro estava para ser julgado pela manhã, mas ele estava dormindo. Um sono tão pesado que ele não estava conseguindo discernir se era a visão ou não. Ele estava muito pesado, aquele sono. Tão pesado quanto dos soldados que estavam lá. E soldado, você sabe, ele tem que estar atento. Mas não tinha um soldado atento lá? Se isso não é Deus? Colocando esse sono da morte aí quase nesses soldados. O que nós aprendemos com Pedro? Que o reino de Deus não são palavras, mas é poder. Ele ficar se descabelando ali e falando, meu Deus, eu não fiz isso, Senhor, por que minha vida está assim? Eu estou pregando a palavra, olha a injustiça comigo, Senhor. Não, ele confiava. Isso é a confiança de Deus. Ficar descabelado, meu Deus, eu não sei, eu não consigo, o que eu vou fazer? Tenho que ligar para tal pessoa, eu tenho que correr para tal lugar. Não, eu tenho que descansar no Senhor. Essa é a postura. Essa é a postura de um vencedor, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. A postura do desequilibrado rouba as nossas vitórias. Essa é a postura. Isso é fé, fala comigo, isso é fé na prática. É fé na prática. Isso é fé na prática. Ou seja, o reino de Deus não é conversa fiada, é poder. O reino de Deus não é comida nem bebida. Eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero isso. Não, é poder. É justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não é comida nem bebida. Não é o que eu posso apenas ter, mas é quem eu posso me tornar. Fala, o reino de Deus não é o que eu posso ter, mas quem eu me torno. É quem eu me torno, é um estilo de vida. Quem nós temos nos tornado. Porque a partir do momento que eu me torno essa pessoa, eu conquisto aquilo que eu quero. Mas a maior conquista da nossa vida tem que ser essa vitória interna. Essa vitória no Senhor, e Deus quer que ocupe lugares altos. O que a gente está falando? A chave, a porta, a coluna, você ser uma coluna no reino. Você ser uma porta de vitória na vida das pessoas, você ter a chave da sua vida nas suas mãos, não na vida dos seus sentimentos, não na vida não na mão do diabo. O diabo vem, lança a seta, eu vou lá e caio, e choro, e reclamo, e xingo, e brigo, e bato porta, e falo de parar, de desanimar. Não. A chave está nas minhas mãos, o poder, a autoridade está nas minhas mãos. Então eu quero vencer, eu quero esse poder. Então não vou ficar, Jesus é linda, maravilhosa. Não, tá bom, mas ele é o que na sua vida? Ele é poder. E tem que ser poder na sua vida. Para cada palavra, para cada promessa que eu recebo, eu tenho um sim e um amém. Está nas minhas mãos, mas eu preciso acreditar nisso. Pedro acreditava, tanto que ele estava para ser morto daqui a algumas horas, mas ele estava dormindo. E o povo estava orando por ele. Olha o que diz aqui em Atos 16, 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. Olha o exemplo. Eles estavam numa prisão, tinham sido espancados, estavam machucados. E qual que era a postura deles? Estamos aqui orando, cantando. E os outros presos os ouviam. Às vezes tinha ali do lado um amargurado, um chateado, um desanimado, e tinha lá 2 homens de Deus dando um ótimo testemunho. Eles não estavam lá com aquele espírito da derrota, igual os demais. Não, estavam com o espírito alegre. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Alegria no Espírito Santo. Eles tinham motivo para estar alegre ali, pessoal? Sim ou não? Sim ou não? Não. Apanharam, estavam nus, foram machucados injustamente.
Mas estavam com alegria no Espírito Santo. Estavam cheios de alegria no Espírito Santo. Então, eu estou com um problema financeiro. Minha vida acabou. Cara feia, triste, não. Alegria no Espírito Santo. Eu fui lá e fiz um exame e apontou tal problema, tal diagnóstico. Minha vida acabou. Não, cadê a alegria no Espírito Santo? Cadê a alegria? Alguma coisa errada, o carro quebrou, meu filho está doente, o casamento não está uma fase boa, minha vida acabou. Não, cadê a alegria no Espírito Santo? Cadê a postura no Espírito Santo? A postura do dia a dia. O fulano me ofendeu, a pessoa me chateou, cadê a alegria no Espírito Santo? Cadê o seu domínio próprio? Cadê a virtude do fruto, as virtudes do fruto do Espírito? Cadê o fruto do Espírito? Consciência. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram, as correntes de todos se soltaram. Então, os alicerces foram abalados, as correntes se partiram, se abriram. As celas, tudo foi aberto quando eles estavam orando e cantando ao Senhor. Porque nada vai acontecer com um coração, dentro de um coração amargurado. As coisas vão acontecer quando eu atraio o poder do Senhor. A resposta deles, diante dos problemas, e ninguém está numa situação como deles aqui, foi a prática da fé. Por que eles estavam lá? Porque eles pregaram a palavra. Mas imagina só. Eles estavam lá, durante o dia, na parte da manhã, pregando a palavra, falando de Jesus, dizendo sobre fé. Aí à tarde foram pegos, apanharam, foram jogados numa prisão e estavam lá chorando. Então é aqui que eles mostravam que aquilo que eles falaram, aquilo que eles pregavam, era verdade para eles também. Então eu não posso dizer que eu tenho fé se eu não me sacrifico. Eu não posso dizer que eu tenho fé se eu não dou uma resposta corajosa. O que eles mostraram aqui, foi resiliência. Eles não pregaram a palavra lá fora, na vida das pessoas, mas na vida deles, quando eles tinham os problemas, murmuração, reclamação. Não, eles praticavam o que eles falavam. Nós praticamos o que falamos? Nós praticamos o que ouvimos? Nós praticamos o que lemos? Vamos analisar. Eu digo que eu tenho fé, mas quanto eu me sacrifico? Eu digo que eu tenho fé, mas quanto eu mantenho meu domínio próprio? Eu digo que eu tenho fé, mas quanto eu estou feliz no Espírito Santo? Quanto que eu tenho alegria no Espírito Santo? Não igual a mulher de Jó, que quando estava tudo bem, Deus é tudo na minha vida. Amiga fulana, vamos lá para a igreja, porque Deus muda a nossa vida. Aí quando o Jó estava cheio de problemas, de que te vale essa sua fidelidade aí, O que você tem? O que você está ganhando sendo fiel aí, Amaldiçoa esse teu Deus e morra. Não, Deus me abandonou, é a Mara, né? É a amargurada. É a Noemi. Não me chamem de Noemi, me chamem de Mara, porque agora Deus acabou com a minha vida. Não, eu não quero saber de mais nada, eu vou parar de ir na igreja, eu vou parar de buscar, Eu já lutei, Eu fiz bobagem com a minha vida por 20 anos. Eu estou aqui, lutando há 2. Acho que Deus não quer me abençoar. Acho que esse negócio aí é só religião. Eu estou lutando aqui. O que é lutar? O que é lutar? Eu estou aqui lutando, estou indo na igreja. Ir na igreja não muda a vida de ninguém. Onde está escrito que ir à igreja muda a vida de alguém? Arrependimento, arrependam-se. Arrependimento gera mudança. E como é que nós nos arrependemos? Sabendo, conhecendo a palavra, recebendo a palavra. Eu estou aqui, estou recebendo a palavra, não estou aqui participando de um culto. Não estou aqui, vou aqui, daqui a pouco eu vou para casa, hora do almoço, depois eu durmo um pouquinho, descanso um pouquinho, faço alguma coisa, vou em tal lugar, tal. Não, o que está aqui dentro?
que está vivo? Quais as mudanças que eu já tenho que implementar na minha vida? Afinal, às vezes são coisas novas que eu ouvi, dificilmente alguma coisa nova. Mas talvez hoje eu prestei atenção diferente. Hoje eu absorvi de um modo diferente. Hoje eu estou com uma disposição que eu não estava antes. Então agora eu tenho condições de fazer escolhas diferentes. Então aqui, eles estavam praticando, vivendo aquilo que eles estavam pregando, que eles tinham pregado. E eles estavam sendo um testemunho para as pessoas, e os outros presos os ouviam. O que isso mostra, pessoal? Que é a nossa função. Paulo e Silas estavam lá, salgando e iluminando a vida daqueles outros presos. Esse tem que ser o nosso lugar, o de ser testemunho, o de atrair mais gente para perto de Jesus, o de fazer com que aqueles que estão perto de mim queiram estar mais perto de Jesus. E não como aquela passagem de Paulo, que os pagãos blasfemam o nome de Deus por causa de vocês. Por quê? Porque eles eram rixosos, brigando com as pessoas, os crentes iam na justiça para processar o irmão. Ou seja, o ímpio estava vendo aquilo lá, poxa vida, eu que não quero isso daí para mim, não. Povo bagunçado, povo doido, povo desequilibrado, povo esquisito. Os pagãos blasfemam o nome de Deus por causa de vocês. Tem um monte de gente que faz com que as pessoas vão para tudo. Vão para a igreja católica, vão para um monte de outra religião, menos para a evangélica. Por quê? Porque o crente muitas vezes está lá, só enchendo a paciência, é aquela futilidade, quer saber de coisas bobas, conversas bobas, emocionalismo e depois desequilíbrio. Não funciona, não muda, isso não preenche ninguém. Tem gente que só vai atrás disso, mas não preenche. Não preenche. Aqui em Mateus 16, 18, diz assim, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e eu te darei, fala comigo, as chaves do reino dos céus. Ok? E tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então veja o poder que nós já recebemos, tudo que nós ligarmos será ligado, tudo que nós desligarmos será desligado. Então tudo que você liga com Deus, quando você liga com a sua esposa, quando você liga em espírito, você liga em palavras, você liga em atitudes, tudo isso nós estamos ligando na terra para ser ligado no céu. Então Deus abriu essa grande porta, um grande portal para nós. Então esse é o momento que nós estamos vivendo de agarrar essas oportunidades. As chaves estão nas nossas mãos. Tudo que eu ligo na terra vai ser ligado no céu, mas eu tenho que ligar com fé. Porque tem gente que é bom para ligar a maldição. Ela fala assim, bota para orar, não sai meia dúzia de palavras, mas na hora de brigar é uma metralhadora. Então a gente precisa mudar essa perspectiva. A gente tem que ter assunto com Deus e parar de ter assunto com o diabo. Porque quem que gosta de ficar ouvindo tanta coisa pesada, negativa e palavrão? É o diabo. Então muitas vezes tem gente que liga, né? Um ofende o outro, aí um levanta a voz, outro também aumenta a voz. Está todo mundo falando de coisa ruim, ele também está falando de coisa ruim, ou seja, está todo mundo ligando negatividade, negando problema, ligando amargura, ligando más notícias. É verdade, o preço de tal coisa. Ixi, então a minha saúde, então deixa eu te contar do meu problema de saúde. Não, porque o meu casamento está uma coisa, meu marido assim, meu Deus, só o sangue de Jesus. E o meu então? Todo mundo ligando. Vamos ligar, só problema. Quando a gente aprende a ligar a palavra, ligar as declarações corretas, não vai mais sair da minha boca isso. Que eu tenho consciência, eu estou prestando atenção, eu vou viver o que eu estou falando.
Paulo e Silas estavam vivendo o que eles estavam falando. Eles ensinaram, porque Jesus muda a vida, arrependam-se, não vivam mais dessa maneira, não sejam mais insensatos, não fiquem brigando com todo mundo. Quando você for afligido, confie em Deus, Ele vai dar o livramento. Aí apanha, tira a roupa, bota lá no calabouço. E agora, vamos ver se você realmente vai viver tudo isso, Paulo. E começa a cantar, começa a agradecer o Senhor, começa a ter uma atitude que ninguém está entendendo. Ninguém está entendendo. Assim, peraí, o que esses homens estão falando? Aqui, nesse lugar, depois do que eles viveram, tendo essa postura, que homens são esses? O que eles estão falando? Eu quero saber o que é isso. Como que esse homem tem tanta fé, tanta esperança, tanta alegria quando está tudo errado na vida dele? Isso é Deus. Isso é a presença do Espírito Santo, isso é Jesus. Então a chave está nas nossas mãos. A autoridade está nas nossas mãos. Deus está falando de unção, Deus está falando de autoridade, Deus está falando de coisas grandes, pessoal. Mas, obviamente, se Deus tem coisas grandes, eu sei que também eu vou ter desafios grandes. Então, se eu resisto, se eu resistir, se eu decidir ir até o fim, se eu decidir me alinhar a Deus, eu vou viver isso. Eu vou viver essa palavra, esse cumprimento dessas promessas na minha vida. Mas a vida, a palavra de Deus, ela vai se cumprir quando eu cumpro os princípios. Não é de graça. A promessa, a salvação, ela é de graça, mas ela tem um preço. Eu tenho que pagar o preço. Eu posso, no último minuto da minha vida, como o ladrão da cruz, aceitar Jesus? Posso. Ela veio de graça. Mas uma grande vida vai exigir muito de nós. Ela tem um preço, e um preço alto. Não vai ser de graça. O reino de Deus, desde os dias de João Batista, o reino dos céus é conquistado à força. Então eu preciso ser forte. Não é pela sorte. É pela fé. Pela fé, pelo esforço. É aquilo que nós já falamos várias vezes. A vida é como uma escada. Algumas coisas precisam sair. Outras coisas eu consigo carregar. Outras coisas eu tenho que deixar pelo caminho. Eu tenho que abandonar. Eu não posso levar tudo na minha vida. É o que nós falamos. Pessoas de alto nível espiritual, que tem uma família abençoada, que tem uma vida profissional bem-sucedida, elas não fazem o que a maioria faz. Elas não assistem o que a maioria assiste, elas não frequentam o que a maioria frequenta. Por quê? Porque ele quer um nível alto. Os resultados dela mostram o que ela quer. Então, eu tenho que analisar isso. Qual é o passo hoje que você decide dar para viver essa grande vida? Ele quer fazer, Deus quer fazer. Mas quanto mais Ele faz na minha vida, mais Ele também vai aumentar a exigência. Então, aquele desequilíbrio, aquela instabilidade não vai ser mais tolerada por Deus. Ainda aquelas mentiras, aquelas reações imaturas, aquele medo, aquela covardia, não vai mais ser tolerado pelo Senhor. A gente pode, esses dias eu estava falando com alguém, daquela diferença, do novo convertido para o cristão já mais experiente. Você já deve ter ouvido, ou você talvez já viveu suas próprias experiências. Às vezes, quando a pessoa ela acabou de aceitar Jesus, às vezes ela vai lá, ela faz uma prova com Deus. Senhor, tá bom, eu não quero, não acredito nesse negócio de dízimo, oferta, mas eu vou lá, vou dizimar. Às vezes, no mesmo dia, no dia seguinte, um negócio, uma porta, um emprego, já uma vaga aparece para ela, ou uma situação que, tá bom, eu vou fazer essa atitude, eu vou ter essa postura. E, Senhor, se isso acontecer, se o Senhor me der essa prova de acontecer tal coisa, eu vou acreditar. E Deus faz. Lembra de Gideão? Gideão estava com medo. Ele pediu 2 sinais.
Ele pediu lá um sinal da lã úmida e da eira do campo lá seco. Tá bom. Deus fez. Depois ele falou, Senhor, deixa eu pedir mais um favor. Deixa eu pedir de novo. Agora eu quero seco, a lã e tudo molhado de orvalho. Tá bom. Ele fez. Mas lembra de Paulo? Paulo, no espinho da carne dele, ele falou, eu orei 3 vezes pedindo para o Senhor me tirar. O que Deus respondeu para ele? A minha graça te basta, Paulo. Por quê? Porque o novo, o inexperiente, ele ainda não tem força. Ele não tem maturidade ainda, não tem conhecimento, ele não tem estrutura ainda. Então Deus tem uma paciência, Deus dá provas para ele, Deus permite coisas ainda. Deus tem tolerância com algumas coisas. Ele desequilibrou, mas vamos dar uma força aí. Mas o mais experiente nem sempre vai ser tão rápido. Nem sempre vai acontecer do nosso jeito, porque Deus vai exigir mais de nós, porque Ele sabe. Deus sabia que Paulo ia continuar confiando nele. Mas olha quem Paulo foi. Essa é a história sempre, pessoal. A história de Jó, por exemplo. Jó recebeu muito, Jó se tornou o homem mais rico do Oriente. Quando ele perdeu tudo, louvado seja o nome do Senhor. Porque ele teve muito de Deus. A gente vê Moisés, por exemplo, Moisés viu as costas de Deus. Moisés foi o homem que mais poder, mais experiência teve com Deus, na face da terra. Mas quando ele teve a oportunidade de mostrar a santidade dele, mostrar a santidade de Deus para o povo, o poder de Deus para o povo, que o Senhor falou, fala com a rocha. Ele nervoso lá, que, olha o tamanho do milagre, vai explodir uma água da rocha sem ter feito nada, só com a palavra, ou seja, era para ele mostrar a santidade de Deus para o povo. Ele foi lá e bateu, seus teimosos, bateu lá na rocha, quebrou, saiu a água, saiu, mas ele não entrou na terra. Mas é injusto. Quem que viu as costas de Deus? Quem que disse, eu quero ver a sua glória? E Deus mostrou a glória dele. Então, Deus vai exigir muito mais. Deus exigiu muito mais de Moisés. Moisés se amargurou? Claro que não. Porque Moisés entendia que quanto mais alto, maior a exigência. Então, Deus tem confiado coisas grandes nas nossas mãos. Então, nós temos um conhecimento, nós temos um entendimento de muitas coisas. Então, se eu quero uma grande vida, eu não posso mais cair nas coisas de criança mais. Então, eu preciso entender qual é o nível de vida que eu quero ter. E isso vai exigir um custo, uma disposição. Então, a sua vida, ela revela a presença de Deus. Que é o que a gente falou, né? Às vezes a gente tem algumas atitudes, por que para o outro acontece? Eu não sei o nível que ele conhece, eu não sei o nível de entrega dele, eu não sei o nível de muitas vezes, de inocência dele. Então eu tenho que olhar para a minha vida, eu tenho que me comparar com quem eu fui ontem, anteontem, mês passado, semana passada. Não com quem é você, com o que o outro está falando, o outro testemunhou, eu não sei exatamente o que aconteceu, qual é a história dele, qual é o tempo de construção que ele está tendo para chegar nesse nível, porque a minha vida é minha, a dele é a dele, a sua é a sua. Então esse entendimento é muito importante, pessoal. Se eu quero crescer, se eu quero ser promovido, eu preciso estar alinhado ao Senhor. Olha no Salmo 75, 6 e 7. Pois não vem do leste, nem do oeste, nem do sul, promoção e elevação. Mas Deus é o juiz. Fala comigo, por favor. Ele coloca um e levanta outro. Então a promoção vem do Senhor, a promoção vem de Deus. Então eu tenho que analisar. O que sai de você no momento do aperto? Se a chave está nas minhas mãos, se tudo que eu ligo na terra eu ligo no céu, se eu recebo poder, e não apenas palavras, mas eu recebo poder, como que eu reajo às situações? Eu ainda vou continuar deixando que os inimigos, que os adversários me vençam? Que a minha vida seja guiada
seja conduzida pelas minhas circunstâncias, ou eu vou tomar uma decisão hoje de me tornar uma autoridade, de me tornar cabeça, de me tornar uma pessoa que tem a chave da vitória nas mãos, de ser uma pessoa que edifica a fé das outras pessoas, que crê na palavra e aplica e vive essa palavra. O que eu decido ser? Vamos tomar as nossas decisões. Amém, pessoal? Amém. Fique em pé, por gentileza. Feche seus olhos, por favor. Creia nisso. Deus abriu uma porta, uma grande oportunidade e nos deu autoridade para passar por ela. Deus colocou essa porta na sua frente, mas eu tenho que ter a chave certa para abrir a porta certa. E entender isso. O maior adversário não são os de fora, são os de dentro. O Senhor abriu uma porta grande e eficaz, mas há muitos adversários. Há o medo. Não é adversário, porque vão tentar me prejudicar. Não, é interno. Os maiores adversários são os internos. É o medo, é o passado, é a falta de renovação mental, é ainda uma boca pesada, situações ainda que não foram vencidas, crenças diabólicas que ainda não foram vencidas. Mas o lado bom é que Deus já nos deu poder para vencer. O poder está nas suas mãos, pessoal. Quando nós estabelecemos uma vida de consistência, quando nós pedimos discernimento, Senhor, me ajuda a discernir, meu Pai, me ajuda a prestar atenção nisso, me ajuda a não cair mais nessa cilada do mal. Quando eu estou vigiando a minha mente, vigiando o que eu estou pensando, vigiando o que eu estou sentindo, então eu não estou sendo mais roubado. Eu não vou mais ser roubado pelo mal. Eu não vou mais entregar, diabo, tome a paz. Tome a tranquilidade. Diabo, fica aí para você. Use e abuse aí da minha alegria. Use e abuse da minha família. Use e abuse aí, das minhas oportunidades que eu estou jogando fora. A chave para você. O diabo tem poder, mas ele não tem autoridade. Quem dá sou eu. Quando eu entro na carne, quando eu fujo da presença do Senhor, quando eu fujo da direção que eu recebi. Por que eu estou fugindo? Eu não quero fazer, tudo bem. Eu não quero perdoar, tudo bem. Eu não quero, tudo bem. O tipo de vida, o nível de vida que nós vamos ter, quem decide somos nós. É aquilo que eu falei no começo. O que você decide entrar, o que você decide comer espiritualmente, comer emocionalmente. O que você decide colocar para dentro de você? Então, tome essa decisão. Tome posse desse poder para viver o sobrenatural. Para cada promessa nós temos um sim, um amém. E Deus já nos deu essa autoridade para tomar posse e vencer. Então possua isso na sua vida. Possua isso na sua vida. Não entregue mais o seu poder. Tome posse disso em nome de Jesus, pessoal. Que quando você sair daqui, você vai ser testado, mas você vai passar no teste da fé. Porque é o que a gente já falou aqui, aqui todo mundo fica santo, mas lá fora que nós somos testados. Lá fora nós vamos ser testados na nossa integridade, na nossa fé, no nosso domínio próprio, na nossa maturidade, lá fora, botando o pé ali para fora, às vezes no carro, às vezes no trabalho, às vezes numa ligação, às vezes numa rede social. Nós vamos mostrar no que acreditamos de verdade. Então fala com o Senhor neste momento, traga para a sua vida essa consciência e tome as suas decisões em nome de Jesus. Tome posse dessa chave, abra essa porta, seja uma coluna, uma estrutura em nome de Jesus. Fale com Deus. Creia no Senhor, creia na sua palavra.
Creia nesse Deus do sobrenatural. Creia que quando você estiver diante de problemas, más notícias, aflições e apertos, o lugar seguro é nele, é confiando nele, é declarando, é ligando na terra para que seja ligado no céu, é concordando, é declarando palavras poderosas, tendo atitudes de domínio próprio, de vitória, de coragem. Como é que eu venço o gigante? Como é que o mar se abre? Avançando. Davi foi contra o gigante. Moisés começou a molhar os seus pés. Então é fazendo, é agindo. A fé exige coragem. Nós vimos aqui Pedro, nós vimos aqui Paulo, nós vimos fé em ação. Nós vimos uma vida de fé em ação. Então viva essa vida de fé em ação. Creia nisso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Creia nesse Deus poderoso, nesse Deus de milagres. Creia nisso em nome de Jesus. Tome decisões. Tome decisões. O Deus que os mortos faz viver, Deus de nós cremos no Senhor, meu Pai. Creia, abra sua boca e declare qual é a vida que você quer, qual é o tipo de vida que você quer. Tenha clareza, como nós falamos. Se eu quero uma grande vida, eu sei o que eu como e o que eu não como, o que eu assisto e o que eu não assisto, o que eu falo e o que eu não falo. Qual é a vida que você quer? Qual é o nível de vida que você quer? Qual é o tipo de família que você quer? Qual é o tipo de resultados que você quer? Diga ao Senhor: Senhor, eu tomo posse, Senhor, dessa vida poderosa. Eu tomo posse, Senhor, dessa vida poderosa. Eu creio, Senhor, em portas abertas. Eu creio, meu Pai, numa vida vitoriosa de resultados poderosos. Eu declaro, meu Pai, que onde eu colocar os meus pés, onde eu coloco as minhas mãos, eu declaro vitória, meu Pai. Eu declaro clientes, eu declaro, meu Pai, portas abertas, eu declaro um domínio próprio, eu declaro uma mentalidade abundante, Senhor. Eu creio na abundância do Senhor. Eu declaro, Senhor, e na minha casa eu já sou o mais espiritual, Senhor. Na minha casa tem domínio próprio, Senhor. Na minha casa tem a paz. Eu vivo em paz, meu Pai. Eu sou uma pessoa da paz. Eu sou uma pessoa da paz, meu Pai. A paz que excede todo entendimento. Não é uma pessoa morna, não é uma pessoa passiva, não é uma pessoa acomodada, mas uma pessoa de paz. Nós vemos Jesus em paz, mas ninguém tem coragem de dizer que ele era passivo. Pelo contrário, ele estava lutando, ele estava orando, ele combatia os religiosos, ele expulsava os demônios e ele vivia em paz. Ele não falava coisas imaturas como os discípulos, perguntas imaturas, desequilíbrios. Não, ele vivia com uma paz interna, com uma coragem interna, porque a paz é onde nós mostramos que nós confiamos no Senhor, como ele mesmo disse, quando foi chamar o Lázaro para fora: Senhor, obrigado, porque eu sei que o Senhor sempre me ouve, Senhor. Ou seja, ele já sabia, ele já tinha certeza. Será que nós fazemos assim? Será que nós fazemos como Eliseu? Eliseu lançava a palavra e Deus ia lá e cumpria, porque ele lançava, ele declarava, ele disse: em 24 horas essa situação será mudada, essa situação da noite para o dia, amanhã, neste mesmo horário, essa situação terá sido mudada. E ele creu, ele cria, e as coisas aconteciam. Então comece a declarar isso, comece a crer, comece a se posicionar, porque o Senhor falou que tudo que nós ligarmos na terra, nós ligaríamos no céu. Então ligue com Deus, ligue com a sua família, ligue as palavras de vitória, ligue crendo realmente na palavra que você recebeu, na palavra que o Senhor mandou para você. Creia na palavra de Deus. Eu declaro, Senhor, vitórias, eu declaro, Senhor, portas abertas, eu declaro curas, meu Pai, restaurações, eu declaro, meu Pai, um povo com uma mente mudada, Senhor.
uma mente transformada, Senhor. Eu declaro, Senhor, com arrependimento, que os frutos de mudança sejam palpáveis, visíveis, meu Pai, evidentes na vida dela. Eu declaro, meu Pai, transformação, Senhor. Nós estamos finalizando este propósito, Senhor. Nós estamos para finalizar os 52 dias e nós cremos, meu Pai, que já muitas coisas já foram vencidas, Senhor. Nós cremos no Senhor. Eu creio, meu Pai, em restaurações poderosas. Eu creio em testemunhos poderosos. Eu creio, meu Pai, em mudanças transformadoras, meu Pai. Eu creio, meu Pai, que cada um aqui é um canal de bênção, é um canal de luz e sal, meu Pai, onde todos que estão perto dela, ao redor dela, venha a diferença, venha a mudança, Senhor, venha a transformação do Senhor. Eu declaro vitórias e respostas, Senhor. Pega o seu propósito e apresente ao Senhor os seus pedidos, e apresente ao Senhor aquilo que você quer de respostas e declare e agradeça e já diga: Senhor, eu te agradeço, Senhor, eu te agradeço, porque eu sei, meu Pai, que cada ponto, cada situação, meu Pai, que nós colocamos aqui, que eu apresentei ao Senhor, meu Pai, cada desejo, eu sei que o Senhor está aqui, meu Pai, respondendo. O Senhor abriu uma porta grande e eficaz, e eu estou vencendo todos os adversários, Senhor, porque eu quero uma grande vida, Senhor, e essa grande vida, o Senhor vai exigir muito de mim, vai exigir renúncia, vai exigir maturidade, vai exigir domínio próprio, vai exigir força, vai exigir fé, Senhor. Eu quero mais do Senhor, e eu vou entregar mais, eu vou fazer mais para o Senhor. Eu declaro vitória, Senhor, eu declaro portas abertas, eu declaro fluidez, Senhor, eu declaro que onde ela for, meu Pai, ela verá os bens do Senhor, as bênçãos do Senhor, o favor do Senhor sobre a vida dela, sobre a casa dela, sobre os negócios dela, sobre tudo que envolve a vida dela, Senhor. Eu declaro vitória, Senhor, eu declaro mudanças, transformação, em nome do Senhor Jesus. Que ninguém saia da mesma forma, Senhor, que cada um de nós venhamos a sair de uma forma diferenciada, Senhor, com uma consciência diferenciada, com uma mente aberta, Senhor, com um coração aberto, com um espírito aberto, meu Pai. Eu declaro vitórias, Senhor, eu declaro vitórias, eu declaro vitórias, eu declaro vitórias em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo, meu Pai, cada um. Eu declaro resposta, Senhor, declaro visão e discernimento, eu declaro, meu Pai, uma mente transformada, para que o Senhor possa trabalhar e derramar sobre as nossas vidas este favor, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém.